E aí, meu povo, tudo tranquilo? Bom, hoje vamos começar aqui nosso vídeo, tá certo? Do nosso curso de juros simples e juros compostos, né? Que é a parte final aí de matemática financeira para os vestibulares que a gente está abordando, tá bom? Vamos começar e depois fazer algumas questões, acho que umas 8 ou 10 questões sobre esse tópico e vamos fechar com chave de ouro o assunto de matemática financeira para vocês, beleza? Vamos nessa aqui, vamos começar, ó. Veja bem, já adiantei o quadro aqui, já deixei ele mais ou menos todo arrumadinho para a gente ganhar tempo. E aí vamos começar a falar desse assunto de grande importância para vocês. É o seguinte, ó. O que é juros simples, na verdade? Juros simples é a modalidade de juros que incide sobre o capital inicial. Então, eu vou grifar aqui, ó. Sobre o capital inicial. Tá bom? É uma PA, então tem essa analogia também com esse assunto, que vamos ver em breve, o próximo assunto é uma PA, tá certo? Onde a razão é igual aos juros. E a razão em PA a gente representa por quê? Pela letra Rzinha minúscula. Tudo bem? E o gráfico é uma reta, ou seja, é uma função do primeiro grau. Então, gente, você percebe claramente que o juros simples você pode resolver algumas questões a depender do modelo da questão por PA ou por função do primeiro grau, tá bom? Porque eles mantêm uma linearidade, então a gente pode trabalhar com esses três assuntos aí. A PA, que é conectada com função do primeiro grau, que é conectada com juros simples, tranquilo? Então, beleza. Então, essa parte aqui é a definição do assunto. Qual a ideia que você grifou aqui, Ricardo? Juros simples... PA com razão igual a juros, função no primeiro grau e capital inicial. Qual a ideia disso aqui, ó? Bora começar com o exemplo numérico que você vai entender claramente isso aqui, ó. Veja bem. Ó, eu começo aqui da seguinte forma. Eu tenho 100 reais, tá certo? Aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu tenho 100 reais, ó. Aí aplico uma taxa de 10% ao mês. O que é isso, na verdade? 10% vai ser o quê? 10% de 100, 10 reais. Então, próximo mês eu vou pagar quanto? Vamos dizer que eu peguei 100 reais de empréstimo. A taxa é 10% ao mês. O mês seguinte eu pago quanto? 110. Tranquilo? Vou para o segundo mês. A segunda unidade de tempo. Eu vou pagar 10% mais o 10% do segundo mês. Então, 10 no primeiro, 10 no segundo. Eu pago 20. Tá certo? E no terceiro mês? 10% do primeiro, né? Ou seja, eu posso pensar 10% de cada um ou 10% geral, que seria 10 reais, vezes a quantidade de tempo. Se for um tempo 1, vezes 1. Se for um tempo 2, vezes 2. Se for um tempo 3, vezes 3. O que a gente avalia aqui são as passagens, ó. Uma passagem, duas passagens, três passagens. Tudo bem? Então eu estou pagando quem de juros aqui, na verdade? 30 reais. Como é que você percebeu isso? 100 reais e eu vou pagar 130. Essa diferença eu estou pagando o quê? De juros, não é isso? Então beleza. E aqui eu paguei quanto de juros? 20. E aqui, 10. De boa? Aí você percebe claramente o seguinte, ó. Quem é o seu montante de 130? É o seu capital inicial, que é 100, mais 30 reais de juros. Ó a fórmula aqui. Montante é capital mais juros. 120 reais que é o montante nesse momento no trecho 2. Vai ser quem? 100 reais mais 20 reais de juros. Então, montante é igual a capital mais juros. Essa primeira fórmula você tem que estar afiado, sabendo realmente. Tranquilo? Montante igual a capital mais juros. Beleza, como é que eu sei que juros é igual a CIT? Capital vezes taxa vezes tempo. Como é que eu sei isso? Pense comigo aqui, ó. Quem é os juros aqui? Não é 20 reais, que é a diferença dos dois? Não é assim? Como é que eu achei esses 20 reais? Eu peguei o capital, C, multipliquei pela taxa de 10%, que vai dar 10, vezes o tempo que ele passou. 2 unidades, 2 passagens de tempo. Então ficou 10%, 100 reais vezes 10% dá 10 vezes 2, 20 reais. 30 reais que é os juros, como é que eu sei aqui? Se eu isolar os juros, passe para cá, montante menos capital, não é assim? Ou seja, 120 reais é o quê? Os juros daqui de 20 reais, o 120 menos o 100. Tranquilo? Como é que eu sei esses 20 reais de juros, então? Pega o capital de 100, vezes 10%, vezes o tempo 2, não dá 20 reais? Então, claramente, você percebe que juros é igual a CIT. Se eu pensar no 110, 110 menos 100, passo para cá. Juros é igual a montante menos capital. Montante menos capital. Não é 10 reais de juros? Eu estou pagando claramente? 10. Como é que eu calculo 10 então? Esse 10 reais vai ser capital inicial, 100. Vezes a taxa, 10%, 10. Vezes o tempo 1, porque é uma passagem de vermelho, 10 reais. Então, claramente, você percebe que montante é igual a capital mais juros e juros é igual a CIT. Então, está explicado de onde vem essas duas fórmulas aí para vocês, tá bom? Se eu pegar essa fórmula e jogar dentro dessa aqui, ó, e desenvolver, eu vou chegar nessa aqui, ó. Vou botar no cantinho aqui para você de vermelho, ó. Para não atrapalhar, deixa eu ver aqui, dá para fazer, ó. Montante, ó. Não é capital mais juros?
Só que no lugar do juros você escreve quem? CIT. Ó. Aí eu percebo que entre as duas parcelas eu posso botar o C em evidência, né? Aí fica assim, ó. Montante é igual a capital, põe em evidência. Pega a parcela, divide pelo fator de evidência, dá 1. Mantém o sinal do próximo. Pega a parcela, divide pelo fator de evidência, dá IT. Tá demonstrado aí para você, ó, que se eu juntar as duas fórmulas, montante e juros, eu chego em montante igual a capital vezes 1 mais IT. Tranquilo? Beleza. Como é que vai ser o gráfico disso aqui, galera? O gráfico vai ser o seguinte, ó. Eu começo com qual valor aqui? Eu começo com R$100. Ó. Não é assim? Pronto. Aí vou aqui, ó. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Tempo 1 vem pra cá, ó. Tempo 2 vem pra cá. E tempo 3 vem pra cá. O meu tortinho, mas tudo bem. Deixa eu arrumar aqui. Certo? Começou com 100. Tempo 1. Tempo 0, na verdade, aqui, né? Começando. Tempo 1, 110. Tempo 2, 120. Tempo 3, 130. Um pouquinho feinho aqui, mas dá para entender. Tá bom? Então, ó, esses pontos aqui, ó, são parte do nosso gráfico. No eixo Y eu tenho um montante, no eixo X eu tenho o quê? Um tempo. Como é que eu sei que esse pensamento aqui é uma função do primeiro grau? Repare, ó, daqui para cá eu variei 1. E aqui eu estou variando quanto? Depois do primeiro caso, 10, 10, 10. Quando você varia o mesmo trecho no eixo X e o mesmo trecho no eixo Y, é uma característica de uma função do primeiro grau, uma linearidade. Não quer dizer que tem que ser de 1 em 1 aqui, nem de 2 em 2. Tem que ser o valor constante. Está variando de 1 em 1. Aqui está variando de 10 em 10. Aqui poderia estar variando de 5 em 5. Aqui variando de 50 em 50. Não tem problema. Portanto, que o valor que esteja variando aqui seja o mesmo e o valor que esteja variando aqui seja o mesmo. Não precisam ser iguais, os dois. Tá bom? Se for igual, vai ser uma função do primeiro grau. E no caso, y igual a x, primeira bissetriz, que não é o caso do estudo agora. Então, ó, tem que variar igual aqui e tem que variar igual aqui. Variou de 1 em 1, variou de 10 em 10. É uma característica de função do primeiro grau. Tá bom? Então, lembre-se que juros simples, o que eu tenho que saber? A nossa modalidade de juros incide sobre o capital inicial. A razão é igual a juros e a função do primeiro grau. Por que razão é igual a juros? Olha esse exemplo aqui, ó. Isso aqui também, além do pensamento que a gente falou, não é uma PA? É uma PA, sim. Por quê? Ó, o valor que eu estou somando é constante, ó. Eu estou somando 10. Eu estou somando 10. Eu estou somando 10. Então, isso é uma PA em que a razão é quanto? Mais 10. Tranquilo, gente? E para fechar juros simples aqui, ó, antes de ir para a parte de nomenclatura ali, símbolos, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Isso é de suma importância, viu? Você não pode, imagine, eu estou aplicando taxa ao mês e o tempo eu vou botar em ano? Não posso. A taxa em ano, vou botar o tempo em bimestre? Não posso, né? Então assim, tem que estar os dois na mesma unidade, ó. E se os dois estiverem diferentes, você vai pegar sempre o tempo e vai colocar na unidade da taxa. É a taxa que manda, tá bom? Não vou pegar a taxa e botar na função de tempo não, senão envolve umas coisinhas que fogem um pouquinho do nosso estudo aqui do ensino médio, tá bom? Beleza, então, se acontecer de diferença entre taxa e tempo, você vai fazer o quê? Você vai pegar o tempo e colocar na mesma unidade da taxa. Tranquilo, gente? Show de bola. Nomenclatura e símbolos. Nomenclatura e símbolos. O que quer dizer essas coisas que eu falei do lado de cá, da esquerda? Bora escrever aqui, ó. QM, montante. Ó, gente, eu estou explicando o beabá do beabá, velho. Beabá do beabá. Estou detalhando mesmo para você entender isso aqui. O que é o C? Capital inicial. É o valor que inicia o processo. Inicial. O que é o I? Taxa. O que é o T? Tempo. E o que é o J? Juros. Aí tem gente que muda às vezes, tá? Muda uma letra. Pode mudar o tempo, colocar N, enfim, pode mudar a taxa. É nomenclatura, é de boa, tá bom? Mas o convencional trivial de livros é você encontrar M montante, C capital inicial, I taxa, T tempo e J juros. Show de bola? Bom, símbolos. O que é importante saber aqui sobre os símbolos? Símbolos é o seguinte, ó. A.D. Eu posso dizer o seguinte, é o A ao dia. AM, ao mês.
AB ao bimestre. AT ao trimestre. AS ao ano. Opa, desculpe. Ao semestre. E a A ao ano. Deixa eu arrumar esse S aqui, tá horrível. Pronto. Ao semestre. Tranquilo, gente? Montante, capital inicial, taxa, tempo, juros. Ao dia, abreviação. Ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano. Tranquilo, gente? Tá de boa aí mesmo? Tá de boa? Show de bola. Então bora aqui, ó. Depois que você entendeu claramente os juros simples, vamos falar de juros compostos, tá bom? Veja bem. Juros compostos é a modalidade de juros que incide sobre o montante. Não é mais sobre o capital inicial. É uma PG, ó, PG. Deixa eu arrumar aqui, ó. É uma PG, tá bom? Onde a razão, que aqui chama de Q, não chama mais de Rzinho, é igual a 1 mais I, tá bom? 1 mais o I da taxa. E o gráfico é uma função exponencial, ó, exponencial. Tranquilo? Essa é a diferença de um para outro. Vamos lá, Ricardo, para a prática. Deixa eu entender isso legal aqui. Pega um piloto vermelho de novo aqui. Bora comparar como é que funciona esse negócio, ó. Para de copiar, não copie não. Presta atenção, ó. 100. Apliquei a taxa igual daquela ali, 10% ao mês. Então, R$10 de juros, não é isso? Daqui para cá, apliquei 10%. 110. 100 vezes 1,1. Pronto. Calculei a taxa, 10%, somei, né? Se você não quiser pensar com PG. R$100, 10% de taxa, R$10. Somei com o capital inicial, encontrei o quê? O montante posterior. Só com a diferença aqui, ó. Até esse momento tá tudo igual, ó. Vou pagar 100, 100, 110, 110. Tudo bem? Mas a partir daqui muda. Porque o valor que eu apliquei é sempre em relação ao capital inicial, ó. Nesse caso, não. Nesse caso, em relação ao termo anterior, é um montante. Então, na hora que eu aplico 10%, não é em cima do R$100 dizer que é 10 de juros, somar com 2 passagens, ou multiplicar por 2, né? Dizer que é 20 de juros. Não. Porque aqui todo mundo incidiu o quê? Em cima do capital inicial. Aqui não. Aqui em cima do montante. Então, quando eu aplico 10%, é em cima do 110, que é 11. Aí fica 110 mais 11, 121. 121 aplicado com 10%, fator de aumento, já que eu estou pensando com PG agora, vezes 1,1, dá quanto? 133,10. E aí vai embora. Então isso aqui agora é uma PG, em que a razão quem é? 1 mais I. Deixa eu botar no cantinho aqui, ó. Q vai ser 1 mais I. Quem é I? 10%. Então quem é esse Q aqui? 1,1. É ou não é? É. Tudo bem? Então, no caso dos juros compostos, ele é uma PG, tudo bem? É uma PG, em que a razão é 1 mais I, no caso 1,1 no nosso exemplo aqui agora. Show de bola. Fórmulas. Mesma fórmula, montante sempre é capital mais juros. Deixa eu pegar de laranja aqui, ó. Montante quem é? Capital mais juros. Só que aí, para eu calcular juros direto, agora não dá em juros compostos. Aí só equacionar aqui, ó. Deixar esse quieto, passa esse para cá. Montante menos capital, tá bom? Então não tem fórmula direta aqui não. Como nesse caso tem juros igual a CIT. Se eu fizer a união, né, de colocar todo mundo ao mesmo tempo aqui, ó, montante, capital, taxa, tal, fica isso aqui, ó. Montante igual a capital, 1 mais I elevado a T. É elevado a T porque a letra está no expoente, né? A variável está no expoente é exponencial, mas o motivo que prova que é exponencial. A letra está variada o quê? Porque assim, isso aqui na verdade é M de T, né? M de T, como se fosse uma função. Porque o parâmetro do montante depende do tempo. Uma variável que depende do tempo. Então T está lá em cima, ó. A letra que vai ser, está sendo avaliada aqui. O tempo vai passando, a coisa vai acontecendo. Então por esse motivo que é uma função o quê? Exponencial. Tá bom? Vamos lá. Vamos pensar no gráfico aqui agora, ó. Deixa eu pegar o azul e vamos pensar no raciocínio do gráfico, ó. Se for tempo zero, vai ser aqui 100, ó. Tempo zero. Aí eu venho aqui, por exemplo, tempo 1, tempo 2 e tempo 3. Tempo 1, vem para cá. Tempo 2, vem para cá. Tempo 3, vem para cá. Ó. Tempo 1, o apertado, né? Porque exponencial vai ficar em cima aqui 110, ó. Tempo 2 vai ficar 121.
E tempo 3, 133,10. Tranquilo, gente? Aí, ó, você tem um comportamento do gráfico exponencial. Bom, essa é a ideia que você precisa saber entre juros simples e juros compostos. Tá bom? Vamos dar uma recapitulada rapidinho para fechar? Aí acaba a teoria e a gente parte para as questões. Voltando, vamos de novo aqui, ó. O que é juros simples? É uma modalidade de juros que incide sobre o capital inicial. É também um APA de razão igual aos juros, né? E o gráfico é uma função do primeiro grau. Botou na cabeça, ó, guardou isso aí. Exemplo que eu dei aqui é um APA de razão mais 10. Incide sobre o capital inicial. Taxa que eu usei, por exemplo, 10%. Fórmulas. Montante é capital mais juros. Juros é igual a CIT. Montante igual a capital, 1 mais IT. Gráfico, uma reta, função do primeiro grau. Observação, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Demonstração da terceira fórmula, que é desnecessário, tem que só memorizar. Nomenclatura, M montante, C capital inicial, I taxa, T tempo, J juros. Simbologia, AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AS ao semestre, AA ao ano. Juros compostos, modalidade de juros que não incide mais sobre o capital inicial, e sim sobre o montante. Não é PA, é uma PG. A razão lá é Rzinho, a razão aqui é o Qzinho. Lá é igual aos juros, aqui é 1 mais I. O gráfico lá é função do primeiro grau, reta, aqui é função exponencial. Exemplo, coloquei aqui, é uma PG de razão 1 mais I, 1.1. Fórmulas, a taxazinha foi a mesma, 10%. Fórmulas, montante igual a capital mais juros. Juros lá é CIT, aqui só é equacionar a mesma fórmula. É só arrumar aqui, juros igual a montante menos capital. E montante quem é? Capital 1 mais I elevado a T. Lá era montante igual capital 1 mais IT, né, multiplicado. Aqui é elevado a T. Gráfico reto, aqui é gráfico exponencial. Comparando o tempo todo, para você saber a diferença dos dois. Olha o gráfico aqui exponencial. Pronto. Então, gente, essa é a teoria que você precisa saber de juros simples e juros compostos. Os vestibulares aí de todo o Brasil, tá bom? Vamos encerrar nossa teoria aqui, nosso bloco de teoria. Vamos abrir o próximo bloco aí, resolvendo questões, tá? Em torno de 8, 10 questões de juros simples e compostos. Vamos fazer essas questões aí e mandar bem nessa prova, detonar mesmo, tá? É um assunto mais tranquilo, lembrando que a sua energia tem que ser dedicada uns 80% aí, basicamente em porcentagem, 20% você gasta a sua energia aí em juros simples e juros compostos. Também depende do seu vestibular, pode ser seu vestibular lá de uma certa faculdade lá, do Norte, Centro-Oeste, enfim, algum lugar do Brasil que eu não conheça, não sei todas as provas, né, do Brasil, só as principais, tá? E as que eu sou solicitado para resolver, meus alunos aqui da Bahia, de Salvador. E aí você, pode ser que, poxa, cara, cai muito, aí você vai ter que resolver mais questões de juros simples e juros compostos. Mas tá tranquilo, se precisar de uma nova lista com mais questões, eu crio uma nova lista e posto aí para você no portal, posto para você na plataforma, isso é o mínimo, tá bom? Mas o importante é você gastar energia. E a grande maioria do Brasil, realmente, porcentagem, vem caindo mais nos vestibulares, principalmente do Enem, que realmente é o foco de vários de vocês aí, se não todo mundo aí do vestibular. Tá fechado aí? Então vamos nessa, um abraço, até o próximo bloco. Vamos fechar o último bloco agora de questões, vamos ver se cabe aí todas as questões em 30 minutos, tá bom? Questão 29, vamos lá? Repare, qual o capital que deve ser aplicado no regime de juros simples a taxa de 5% ao mês para que no final de um ano se obtenha um montante de 4.800? É muito comum em financeira, nessa parte de juros, você na sua esquerda você vai abrir umas chaves assim, né? É um clichêzinho, botar os dados e depois você vai calculando, tá? Então bora manter essa tradição aqui e vamos fazer isso, ó. Repare. Vamos escrever aqui, ó. Qual o capital? Então, ó, C igual interrogação. Qual o capital que deve ser aplicado no regime de juros simples? Então põe aqui, ó, JS. Poxa, para que você bota JS, Ricardo? Porque às vezes você vai fazer a questão, você esquece se é simples ou composto. Aí você vai começar a resolver a questão e você bota a fórmula errada. É de simples, você põe composto. É de composto, você põe simples. Aí se você bota aqui JC ou JS, sendo composto simples, te lembra qual é a fórmula que você vai usar. Então eu gosto de fazer esse traquejozinho, tá? Então bota do lado aqui, ó, JS, juros simples, tá bom? A taxa de 5% ao mês, ó, taxa, o I, 5% ao mês. A.M, simbologia. Para que no final de um ano, você fala, poxa, um ano, mas poxa, um ano, que é o tempo e a taxa, estão em unidades o quê? Diferentes. E aí eu faço o quê? Coloque o tempo sempre na mesma unidade da taxa. Quem manda é a taxa. Dá para fazer o contrário? Dá, mas precisa de coisas que não envolvem aqui o ensino médio, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o quê? O tempo na unidade da taxa. A taxa que manda. Então, ó, o tempo, quanto é aqui? São um ano. Então, são 12
meses. De boa? Tranquilo. Para que você tenha um montante de quanto? R$ 4.800. Pronto, ó. Faz o seu clichê aqui e vamos calcular. Tudo bem? Então vamos lá. Repare. Você olhou aqui para a sua questão e falou, ó, é juros simples. Aí você vai abrir a caixinha de juros simples. Quais são as fórmulas que você tem de juros simples? Montante igual capital mais juros, juros igual a CIT, e se você juntar as duas, montante igual capital vezes 1 mais IT. Não é assim? A gente explicou na teoria agora. São as três fórmulas de juros simples. Uma deriva das duas, né? A terceira é a derivação das duas primeiras. Mas é bom saber o que demonstrar, tá? Perde tempo. Então, ó, vai abrir a caixinha de juros simples e vai pensar, qual é a fórmula que eu vou usar envolvendo montante, taxa, tempo e pedindo capital? Só pode ser a fórmula 3, não é? A primeira não dá. Montante, capital mais juros, tem informação a mais ali. Juros igual a CIT, também não é legal. Qual é melhor? Montante igual a capital mais IT. Tem todo mundo e eu acho o capital que está faltando na questão. Fechou com chave de ouro. Vamos nessa. Ó. Montante é igual capital 1 mais IT. Não é assim? Show de bola. Então só substituir, ó. 4.800 é igual capital que eu quero descobrir. 1 mais. Quem é a taxa? Gente, uma coisa importante que eu não falei na teoria. Isso é tática de questão, ó. Veja bem. Acontece o seguinte, ó. Quando você tem juros simples e juros compostos, qual é a diferença aqui da taxa? A taxa é a seguinte, ó. Quando você tiver, é tática de questão isso aí. Quando você tiver em juros simples, é mais ideal que você coloque a sua taxa em fração. Quando você tiver juros compostos, é melhor que você ponha em decimal. Agora eu não vou fazer, eu vou te mostrar o porquê. Então isso aqui é melhor você botar o quê? Em fração, tá? Não quer dizer que você não possa botar o outro. Mas é melhor no traquejo das questões você fazer assim, que você ganha um pouco de tempo e facilita um pouco suas contas, tá bom? Então vamos lá, ó. Se aqui vai ser em fração, então bora aqui, ó. 5% quem é? 5 sobre 100. Vezes. Quem é o tempo? 12 meses. Show de bola. Todo número que não tem denominador, o denominador é 1. Não é assim? Então bora aqui, ó. 4.800 é igual ao capital que eu quero descobrir vezes 1 mais. Rapaz, pelo amor de Deus, você não vai somar 1 com 5 aqui não. Primeiro que tem denominador diferente. A preferência na expressão numérica é a multiplicação, pelo amor de Deus. Viu? Então você vai fazer isso aqui, ó. Vai resolver isso aqui. Multiplicação de frações. Como é que você faz isso? Em cima, embaixo, embaixo. Ó. Numerador, numerador, denominador, denominador. Então você faz assim, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Tudo bem? Multiplicação de frações. 5 vezes 12, 60. 100 vezes 1, 100. Fica assim. Não é? Corte o zero. Aí fica 4.800. Vai ser capital. 1 mais. Quanto é isso aqui? 0,6. Concorda comigo ou não? Essa soma não é 1,6? Posso passar dividindo? Devo, né? Então capital vai ser 4.800 dividido por 1,6. Mas eu vou escrever o quê? Ao contrário. Então fica assim, ó. Capital é igual 4.800 dividido por 1,6. Já te falei diversas vezes na teoria de porcentagem que na hora que você divide por decimal, você faz um traquejo para fugir da vírgula, das casas decimais. Você multiplica por uma potência de 10 que você elimine essas casas decimais. Ó. Só tem uma casa decimal. Então, vezes 10 dividido por 10. Concorda comigo ou não? Então vai ficar assim, ó. Capital é 48.000 dividido por 16. Esqueça os 3 zeros. 48 sobre 16, 3. Põe os zeros, 3.000. Então a resposta aqui, ó. Capital inicial qual é? 3.000. Tá claro, gente, essa questão? Ficou de boa aí? Acho que sim, né? Ficou tranquilo? Bora resolver a 30 aqui, ó. A 30 fala o seguinte, ó. Quais são os juros obtidos por um capital de R$1.000 aplicado em regime de juros compostos durante 3 anos a uma taxa de 20% ao ano? Então, o primeiro passo eu vou fazer o quê? Escrever os dados na esquerda, não é assim? Quais são os juros obtidos? Então, ele quer saber quem é J. Por um capital de R$1.000. C é R$1.000. Aplicado no regime de juros compostos. Escreva embaixo aqui, ó. JC. Durante 3 anos. Aí você vai olhar o tempo com taxa. Os dois estão na mesma idade. Então, filé. Tempo, 3 anos. Há uma taxa de 20% ao ano.
ao I, 20% ao ano. Pronto, ó, show de bola. Todos os dados estão colocados aí, né? Ponto, show de bola. Então eu venho para cá, ó, e vou resolver. Vamos comigo aqui, ó. Aí você olha, poxa, juros compostos. Vamos abrir a caixinha de juros compostos. Quais são as fórmulas que eu tenho de juros compostos? Montante igual a capital mais juros é igual para os dois. Lá tem juros igual a CIT. Aqui não tem. Aí se eu quiser juros, eu tenho que fazer o quê? Ter o montante, ter o capital e subtrair. Passar, isolar na equação montante igual a capital mais juros e isolar os juros. Né? Fica montante menos capital. Não tem um. E tem uma outra que é montante igual a capital 1 mais I elevado a T. Aí me parece interessante fazer o quê aqui? Aplicar o montante igual a capital 1 mais I elevado a T. Depois subtrair o quê? Do capital. Eu acho juros, né? Então pronto. Então vem aqui, ó. Passo número 1. Faço montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. Então vamos lá. Montante é igual. Quem é o capital? 1.000. Vezes 1 mais. Quem é a taxa? 20%. Aí aqui eu ponho o que eu falei a você? Decimal, né? Por esse motivo aqui, ó. E eleva ao tempo. Porque aqui você vai somar com esse logo de cara, né? Aí vai virar uma potência. Já nesse caso você vai ter que fazer essa multiplicação. É melhor trabalhar com fração. Entendeu? É traquejo de questão, mas tranquilo, de boa. Então fica assim, ó. Montante é igual a 1.000 vezes 1,2 elevado a terceira. Tudo bem? Vamos lá. Então montante é igual a 1.000. Ó, geralmente as questões de financeira, desse tópico aqui, juros, nesse caso do composto, o máximo que ele vai botar os points aqui é 3. Tá bom? O máximo vai ser isso aí. Para você fazer essa conta 3 vezes. Pam, pam, pam. 1.2, 1.2, 1.2. Tá bom? Aí você fala, pô, cara, mas pode ter uma pegadinha bacana? Pode. Ele pode chegar aqui e fazer assim, ó. Um exemplo, sei lá, e botar 1,02 elevado a 12 igual a um valor. Um exemplo. Aí você percebe que na questão está acontecendo a cada 4 meses. Aí você pode fazer assim, 1,02 a quarta, a terceira. Aí vamos dizer que, desculpe, não, seja 12 na questão, desculpe, seja 12 na questão. E aí você precise, ele dá um número, tipo, aqui elevado à quarta, pronto. Ele deu isso aqui para você. Estou criando agora, né, gente, um exemplo. Assim, ele deu para você que isso é um número, dado que isso é isso. E na questão, em algum momento, aparece uma conta dessa aqui, ó. Aparece, tipo, na conta lá, 1,02 elevado a 12. Aí você tem que chegar que 1,2 elevado a 12 é o que ele te deu elevado a terceira. Aí no final você vai fazer essa conta quantas vezes? 3 vezes. Potência de potência, mantém a base e multiplica os points. Seria a mesma coisa que isso aqui, né? Entendeu? Então pode acontecer esse traquejo assim, mas no máximo você vai multiplicar aquilo 3 vezes. Pam, pam, pam. Tá bom? Beleza, então deixa eu apagar aqui essa bagunça. E vamos continuar a questão aí. Pronto. Gente, eu vou ter que fazer 1.2 vezes 1.2 vezes 1.2, não é assim? Só que você vai fazer em casa. Eu combinei com vocês que não vou estar fazendo conta aqui não para não perder tempo. Então 1.2 vezes 1.2 é 1.44. Então vai ser 1.44 vezes 1.2. Isso vai dar 1.728. Você vai chegar aqui e vai colocar, ó, 1.728. Então o que é o montante aqui? É só correr a vírgula, 3 unidades, né? 3 casas decimais, 3 unidades. 1, 2, 3. R$ 1.728. Esse é o montante, galera. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu o que a você? Os juros. Aí, de forma bem tranquila, você vai fazer passo 2, ó. Juros é igual a montante menos capital. Por quê? Porque montante é igual a capital mais juros. É só isolar o J, né? Passa para cá. Juros igual a montante menos capital. Então pronto. Juros é igual. Quem é o montante? 1.728. Menos quem é o capital? Inicial? 1.000. Logo, quem é seu J nesse caso aí? R$ 728. E aí, ficou tranquilo, gente? De boa, não ficou? Fácil. Vou me afastar aqui para você dar seu print aí. E aí eu volto resolvendo as questões seguintes. Jogue duro aí. Pois bem. Printou aí? Vou fazer a 31, tá certo? E depois eu vou pegar umas 2, 3 aqui, extra que eu peguei no material que eu tenho, para fazer. Mas eu vou botar o esqueleto e você vai entender de qualquer jeito. E aí depois a gente vai dando continuidade aí. Para eu treinar um pouquinho mais de questões simples, para depois eu subir o nível
e fazer as questões aí que caíram nos vestibulares que a gente aborda, né? Que foi, acho que foi o Consultec. 3 questões bacanas que a gente resolve aí com nível mais elevado. Mas antes disso, vamos de forma gradativa, tá? Fazer questão mais simples primeiro. Acho que tá de boa, não tá? Tá fácil? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo e tá favorável. É, meu irmão. Tá de buenas. Pois bem. Vamos lá, né? Questão 31. Deixa eu escrever aqui logo o esqueleto. Vamos lá, fala o seguinte, a 31, ó. Qual o capital que deve ser aplicado? Eu vou escrever logo, ó. Qual o capital que deve ser aplicado? Pronto. A taxa de 30% ao semestre. Taxa 30% ao semestre, né? Pronto. Ao final de um ano. Então, tempo, gente, tem que estar na mesma unidade, ó. 2 semestres, né? Um ano tem 2 semestres, não é isso? Quem manda a taxa. Beleza. No regime de juros compostos, então JC. E o montante de 27.040. Montante 27.040. Pronto. Esses são os dados da questão aqui na esquerda. Tá bom? Então bora calcular. Vamos nessa. Bom, juros compostos. Abra sua caixa aí de questões de teoria e de fórmulas de juros compostos. Já lembrou das 3, né? Que na verdade são 2. Show de bola. Aí você olha, o que eu vou ter que fazer então? Poxa, tem montante, vou ter que usar logo montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, não é assim? Então vamos nessa. Passo número 1 aqui, ó. Montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. Montante, capital, 1 mais taxa e tempo. O que é o montante? 27.040. Quem é o capital? Eu quero descobrir. 1 mais, quem é a taxa? 30%, 0,3. E o tempo? 2 semestres. De boa? Então, ó, 27.040 é igual a capital 1,03, opa, 1,3, né? Deixa eu apagar aqui. 1,3 ao quadrado. Vamos lá, ó. 1,3 ao quadrado. Certo? Então, 27.040 é igual a capital. Imagine 3 vezes 3 dá quanto? 169, né? Uma casa decimal de um, uma casa decimal do outro. 2 casas decimais. 1,69. Então, capital vai ser 27.040 dividido por 1,69. O que você vai fazer? Multiplique por 100 em cima e embaixo. Fuja da sua casa decimal e faça a sua conta como 27.040, 2 zeros, sobre 1,69. Aí, ó, aí é sua praia, conta. Faça sua conta. Fazendo essa conta aqui, ó, vai dar o seguinte. 27.040, 00, dividido por 1,69. Isso dá 16 mil reais. Então, capital C é igual a 16 mil reais. Tá tranquilo isso aí? Tá, né? Vou fazer aqui, acho que umas 2 ou 3 que tem aqui, no módulo, outro módulo de material. Extra, vou botar como extra, tá? E aí você anota aí que são questões para treinar mais essa parte básica aí, viu? Extra. Bom, a questão extra é a seguinte, ó. Fala o seguinte. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 2.500. C. No regime de juros simples. Por um período de 10 meses. E obteve no final um montante 3.250.
Qual é a taxa mensal de aplicação? Taxa, vamos calcular, e vai ser o quê? Ao mês. Ele já falou isso, ó. Pronto. Show de bola. Então vamos lá, vamos calcular isso aí. Bom, juros simples, tem montante, tem capital, parará, parará. Vou usar que fórmula? Montante igual a capital, vezes 1 mais IT, não é assim? 1. Montante é igual a capital vezes 1 mais IT. 3.250. Que é o capital? 2.500. 1 mais. Que é a taxa? Vou descobrir, não tenho. Vezes. Que é o tempo? 10. Tranquilo? Corta um zero. Corta um zero, não é assim? Passo dividindo. 3, 2, 5 sobre 250. Aqui vai ficar o quê? 1 mais 10i. Não é isso? Vou ter que dividir esse processo aí, ó. Vai dar o seguinte. 325 dividido por 250. Isso dá 1.3, tá? Então vem aqui, ó. 1.3. Passo para cá logo. Menos 1 é igual a 10i. Quanto é isso aqui? 0,3 igual a 10i. Passo dividindo, escrevo ao contrário. 0,3 dividido por 10. Isso implica que o i igual a 0,03. E o que é 0,03 se você não enxergou legal, ó? Isso nada mais é que 3 sobre 100. E aí você sabe então que o i é quanto? 3% do quê? Ao mês. Entenderam a questão? Ô, gente, a questão extra aí? Ficou de boa? Vou sair aqui para você dar seu print e a gente vai dar a nossa continuidade, tá bom? Show de bola. Dê seu print aí direitinho. Temos quanto tempo aí? Para 30. 10 minutos? Show. Pronto. Qual montante? Qual montante? Obtido por um capital de 2.000, quando aplicado uma taxa de 10% ao mês, num período de 3 meses, mesma unidade, né? Tá de boa. No regime de juros compostos. Show de bola. Aí você vai pensar o seguinte, ó. Deixa eu virar para vocês. Juros compostos. Qual é a caixinha de juros compostos? As 3 fórmulas que a gente falou. 2, né? Que uma derivada. Aí você pensa, vou usar qual? Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Não é assim? Pelos dados que você tem na esquerda. Então, passo número 1 aqui, ó. Montante é igual a capital 1 mais i elevado a t. Que é o montante? Eu quero. Que é o capital? 2.000. 1 é 1 mais. Quem é a taxa? Nesse caso eu boto aqui decimal, né? 0,1. Elevado a quanto? 3. Então o montante vai ser igual a 2.000 vezes 1,1 elevado a 3. O montante vai ser 2.000. Isso aqui vai ser 1,331. Montante vai ser. Pensa comigo aqui, ó. Não existe um 1.000 aqui? Existe, né? Que é 2 vezes 1.000. Esse 1.000 eu passo para cá e corre a vírgula para cá. Fica 1, 3, 3, 1. Né? Aí eu duplico. 2,662. 2,662. Foi isso que ele pediu? Foi, né? Montante? Pronto. Aí fechou essa questão extra, tá bom? Show de bola. Continuando então no módulo de vocês aí, nosso, na verdade, vamos aí para a questão 32. Voltando para o nosso módulo, tá? Saindo das extras, vamos para 32. Fala o seguinte, ó. Unip é da Consultec, tá?
Medicina, 2015. Desejando fazer um tratamento em uma clínica de estética e não tendo cobertura pelo seu plano de saúde, uma pessoa fez um empréstimo no valor de R$20.000. Ele foi cobrado uma taxa de juros compostos mensais de 10%. Passados 2 meses, pagou 12 mil. Um mês após esse pagamento, liquidou a dívida. Nessas condições, pode-se afirmar que o valor em reais do último pagamento efetuado foi de... Então, bora inicialmente calcular aos poucos, porque se você ler de vez, você se banana tudo, tá? Desejando fazer um tratamento em uma clínica estética e não tendo cobertura de um plano de saúde, uma pessoa fez um empréstimo no valor de R$20.000. Ó. Então, C é igual a R$20.000. Show de bola. Ele foi cobrado uma taxa de juros compostos, ó, juros compostos, mensais, né? Mensais de 10%. Então, ó, I é igual a 10% ao mês. Show de bola. Passados 2 meses, T igual a 2. Aí ele fala, passados 2 meses, pagou 12 mil. Só que antes de chegar nessa parte, a gente tem que saber o seguinte. Quando eu estava nesse trecho aqui, qual era o montante que eu tinha nesse trecho? Quanto eu devia? Que bora entender o problema como um todo aqui, ó. A ideia é a seguinte. Eu pego R$20.000 aqui, a juros compostos, a taxa de 10% ao mês, passam-se 2 meses. Aí eu estou devendo um valor maior que 20 mil, claro, né? Sei lá, vamos chutar, 22, 23 mil, sei lá. Aí eu venho, pago 12. Puf, paguei 12, né? Aí passa mais um mês, e aí eu tenho que quitar essa dívida. Qual foi o valor que no final da última parcela que eu paguei para quitar? Vamos traduzir isso aí em um exemplo mais prático. Vamos dizer que o cartão de crédito vem a R$20.000. Olha que beleza. Que beleza, rapaz. Pancada. 20 mil. E aí você não pôde pagar nos 2 meses seguintes, no primeiro e no segundo mês, juros compostos. Taxa de 10% ao mês do banco, da seguradora, do cartão. Passou 2 meses, você está devendo quanto? Vamos chutar 23, a gente calcula aqui, vamos dizer que seja 23. Aí você fala, poxa, chegou nesse próximo mês agora aqui, já que eu não paguei, nesse agora que eu vou pagar, eu só vou pagar 12. Não tenho os 23 para pagar, vou pagar 12. Aí você pagou, puf, pagou 12. Aí o que você faz? Poxa, então seu débito não é mais 23, é 23 menos 12. Aí falou que você encontrar lá, passa mais um mês, entra os juros de novo, aí você vai no final e, puf, paga e quita, zero o cartão. Qual foi esse último mês que você pagou para quitar o cartão? Essa é a pergunta da questão, entendeu? Que o texto, às vezes, você lê e fica meio truncado, meio confuso. A ideia é essa aí. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte, calcular quem é o montante nesse trecho, tá? Para depois subtrair do 12 mil. Então, passo número 1, ó. Montante. Aí já começa a subir o nível, tá? A gente combinou que seria assim. 1 mais I elevado a T. Então, vamos lá. Montante é igual. Quem é o capital? 20 mil. Vezes 1 mais. Taxa em decimal, né? 0,1. Elevado a quanto? 2 meses. Montante vai ser quanto? 2.000 vezes 1,1 ao quadrado. Montante vai ser 20 mil vezes 1,21. Tá bom? Então, bora aqui rapidamente calcular, ó. Quanto é que eu estou devendo, então? 20 mil vezes 1,21. Estou devendo 24.200. Esse é meu débito no momento aí, ó. 24.200. Tranquilo? Passando 2 meses, começando com 20 mil débito. Aí você fala, beleza, então agora eu vou pagar 12. Agora eu pago 12. Quero cair fora desse problema aí. Então faz o seguinte, ó, pagou quanto? 12 mil. Você continua devendo quanto? Débito. Eu continuo devendo quanto aqui? 12.200, não é assim? Ó. Continuo devendo quanto? 12.200. Mas eu não quitou. Porque você vai passar mais um mês agora. Um mês após. Tá no texto isso aí. Aí você vai quitar. Ou eu aplico a fórmula de novo, ou eu penso, pela ideia de PG, que isso aqui, um mês passado, é só multiplicar o quê? Por 1,1. Porque é 1, pela fórmula aqui, né? 1,1 elevado a 1. Mas se você for mais cri-cri e falar, não enxerga assim não, eu gosto de fórmula, aquela coisa sem pensar, padrão, receita de bolo. Então bora aqui, ó. Se você não enxergar assim, beleza. Então passo 2, ó. O montante, então, final, vou botar GMF, tá? O montante final vai ser capital. Capital agora é essa aqui, ó. 12.200. Vezes 1 mais a taxa, que é 0,1. Passado o quê? Um mês. Caso você não enxergasse, que era só pegar isso aqui e fazer vezes 1,1. Vamos ver se você não enxerga assim, tudo bem. Então, montante final
vai ser 12.200 vezes 1,1, que foi exatamente o que eu te falei que você ia fazer. Tá vendo? Então, beleza. Então, o montante final que você vai ter que pagar vai ser 12.200 vezes 1,1. Eu chego aqui e faço, ó, 12.200, você em casa na sua mão grande, tá? Vezes 1,1. 13.420. É isso aí que você vai ter que pagar. 13.420. Tranquilo, gente? Esse é o modelo padrão, assim, já caiu muito no passado na UNEB aqui de Salvador, tá, da Bahia, faculdade pública, estadual. Já caiu questão assim, já caiu na antiga UFBA, quando tinha vestibular tradicional. Não sei exatamente qual ano, 2004, até antes de eu entrar no vestibular. Então a gente treinou com questão assim. Ele aplicava, começava com valor, passava um tempo, chegava num certo montante. Aí você fazia um pagamento, aí reduzia, subtraía daquele valor, aí criava um novo capital inicial. Aí aplicava mais um tempo de novo. Aí depois pagava de novo, aí ficava assim. Tinha uma questão que era assim da UFBA, 01, 02, 04, aquele modelo tradicional da UFBA, na antiga. E aí você ia pagando, aí vinham as perguntas, um monte de perguntas. 01, 02, 04, 08, 16, 32, 34. E aí pronto. E aí a questão foi em cima de sair. Questão bacana, só não lembro o ano, 2002, 2003, uma coisa assim, antes de eu entrar. Enfim. Então foi essa linha aí, tá? Acho que ficou bem claro aí a questão, como é que ficou. Acho que a solução tá de boa. E a gente vai subir no nível, tá? Então vou sair, você vai printar e a gente vai continuar nas questões aí do módulo. Dê seu print aí. Vamos lá. Ali, ó. Essas ruas toda hora pega aí, velho. Printou aí? Show de bola. Então vamos agora para 33. Vou pegar o nosso apagador aqui. Vamos lá. Pois é, estamos chegando ao fim, né? Desse assunto. Estamos chegando ao fim. Ai, ai. Vamos lá. Questão 33. Fala o seguinte, ó. Bom, a 33 é o seguinte, é da Unic, tá bom, galera? Vestibular aqui de medicina também, da Consultec, 2017.1. Para atualizar os equipamentos do laboratório, foi feito um empréstimo no valor de 90 mil. A taxa de juros simples de 10% ao mês. Com vencimento para 180 dias. Se o pagamento for antecipado em 2 meses, pode-se estimar que haverá um desconto e seu valor em reais será de. Então vamos imaginar o seguinte, vamos botar os dados primeiro. Juros simples, então assim, para atualizar os equipamentos de um laboratório, foi feito um empréstimo no valor de 90 mil. Vamos lá, capital inicial, 90 mil. Show de bola. A taxa de juros simples, então põe aqui, ó, JS, de 10% ao mês, I igual 10% ao mês. Com vencimento para 180 dias. Só que tem que estar na mesma unidade, né? Então, você está em mês aqui, o T é quanto? 6 meses. 180 dias são quantos meses? 6 meses, tá bom? Beleza. Se o pagamento for antecipado em 2 meses, posso estimar que haverá um desconto em reais de... Ó, vamos entender o problema então como um todo aqui, ó. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho 90 mil e tenho 6 meses para poder pagar. E aí, por algum motivo, o cara fala o seguinte, rapaz, eu não vou pagar em 6 não. Eu vou pagar em 4. Em 4 meses, tá? Ao invés de 6, 4. Se eu vou pagar em 4 meses, qual vai ser então o valor que eu vou deixar de pagar de juros, né? Porque se você tem 90 mil e vai passando mês 1, mês 2, mês 3 até o mês 6, você tem um certo débito. Se você paga no mês 4, você deixou de aquele dinheiro render negativamente, você está devendo, né? Tem um juros maior até chegar no mês 6. Se você pagou antes, você vai ter um desconto, né? Uma redução de juros, na verdade. Ele pergunta exatamente isso. Então, qual é a ideia que eu posso fazer, intuitiva, que o aluno pode pensar? Calcule um montante em 6, Ricardo. Calcule um montante em 4 meses. Depois faça o quê? A subtração. Você também pode fazer, se você enxergar além, que eu acho mais difícil, a diferença dos dois serem 2 meses. Você calcula um montante em 2, já vai direto.
Mas acho difícil chegar a isso na hora da prova. Então vamos fazer do método mais tradicional que você faria, eu acho, na hora da prova. Não adianta fazer também só saídas rápidas que você nem não poderia enxergar. Então bora inicialmente fazer por esse passo aí, tá? Então passo 1 é juros simples. Então vamos lá. Ó. Montante em 6 vai ser capital vezes 1 mais IT. Já que é simples, né? Simples. Então, M6, em 6 meses, quanto é que ele deveria pagar realmente? 90 mil vezes 1 mais. Quem é a taxa? 10%. 0,1. Vezes quanto? 6 meses. Quem é o montante de 6? 90 mil vezes... Rapaz, não vai fazer 1 mais isso aqui, não. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. A preferência aqui é qual? A multiplicação, expressões numéricas, viu? Multiplica e depois você soma, tá? Pelo amor de Deus. Mais. Isso aqui vai dar quanto? 0,6, não é isso? Show de bola. Então, o M6 será 90 mil vezes 1,6. Então, o montante 6 será quanto aqui? Então, 90 mil vezes 1,6, né? Então, 90 mil vezes 1,6. Isso vai dar 144 mil. Então, nesses 6 meses, ele tem que pagar isso aí, ó. 144 mil. Os 90 mil, mais essa diferença aí de juros. Só que aí ele ganhou um dinheiro e falou, não, rapaz, eu vou pagar em 4 meses. Quero saber a diferença. Então, bora aqui, passo 2, ó, no cantinho aqui. Quem vai ser o M de 4? Capital, 1 mais IT. Só que nesse caso de 4 aí, né? Pronto. Então, ó, M4 vai ser igual a capital, que vai ser aqui 90 mil, né? 90 mil. Um pouco feiozinho aqui. 1 mais. A taxa quem é 0,1 vezes 4, não é assim? Então vai ser M4, vai ser quanto? 90 mil vezes 1 mais 0,4. Então, montante 4 vai ser igual a 90 mil vezes 1,4. Montante 4 vai ser 90 mil vezes 1,4. Então, ó, 90 mil vezes 1,4. 126 mil, ó. 126 mil. Você estaria devendo naquele momento, o M4. E aí eu quero saber o que então? A diferença, não é assim? Então vem aqui, ó, passo 3 e faço. O M6 menos o M4 vai ser 144 mil menos 126 mil. Então, o M6 menos o M4 será 144 mil menos isso aí. 18 mil reais. Tranquilo? Show de bola. Então, vem aqui, ó. 18 mil reais. Tranquilo, gente? Ficou de boa? Vamos para a próxima, né? Questão 34.